A liquidação do Will Bank pelo Banco Central deixou quase 6 milhões de clientes impossibilitados de fazer transações e nem movimentar a conta. A preocupação agora é com o ressarcimento dos valores depositados na conta que era pré-paga. Segundo as normas, o Fundo Garantidor de Crédito não vai restituir esse valor. E quem vai nos ajudar a entender melhor a situação que os clientes enfrentam e as consequências da liquidação da Will Bank é o Raimundo Nonato, que é presidente da Associação Brasileira de Defesa dos Clientes e Consumidores de Operações Financeiras, a Abradeb. Raimundo, boa tarde, bem-vindo. Olá, muito boa tarde, obrigado pela oportunidade. Sem dúvida nenhuma, todos os consumidores bancários neste momento estão apreensivos com o que está acontecendo, não apenas com o Will Bank, o Master Bank, mas com todos os demais bancos. Essa é a grande verdade. Os consumidores estão preocupados se os seus valores, seus investimentos nos demais bancos também estão seguros. Então vamos a partir desse ponto, o Raimundo. Quem tem conta em fintechs, em bancos digitais, precisa de fato se preocupar ou não? Eu acredito que no atual momento brasileiro, essa preocupação ela é válida, né? O que nós orientamos a todas as pessoas é que você procure saber a quem grupo pertence a sua fintech ou seu banco digital. Por que isso é importante você saber? Muitas pessoas que estavam no Will Bank não tinham a mínima ideia de que pertenciam ao conglomerado do Banco Master. Okay? Então, isso já é um grande problema. Então, eu oriento que as pessoas, neste momento que têm essas contas em bancos digitais, não estão falando que estamos desconfiando de todos eles, mas para segurança, orientamos que as pessoas busquem saber quem é o banco que está acima desse seu banco, não é? Quem é que está controlando o seu banco. Porque nós vimos as situações em que o que a própria Polícia Federal, e nós estamos vendo, foi uma espécie de pirâmide, onde um banco compra um outro banco, um outro compra um outro, e ali ele começa a vender seus produtos para bancos diferentes. Então, às vezes, a pessoa está aqui com a entidade que, nesse momento, não está sendo investigada, nesse momento não está tendo nenhum problema, mas tem produtos desses que já está com problema. Então, essa pessoa vai ter problema para receber esses valores também. Ô Raimundo, e vamos voltar agora para a situação do Will Bank. Quem tinha, por exemplo, esses investimentos aí que não estão assegurados pelo FGC, como é que faz? Simplesmente perdeu, tem que judicializar? Qual é o caminho? Não tem jeito. A situação fática, nesse caso, como se deu por uma ação extrajudicial, de qualquer maneira está sendo levantado quem vai ser o liquidante de tudo isso, e o banco, o Will Bank, ele tem um prazo específico para mostrar todos os seus ativos e todos os seus passivos. Então, no momento que isso tudo for levantado, né, quem são os credores do banco, existe dentro da legislação brasileira uma ordem específica, né? Então, os clientes vão estar entrando também numa ordem específica, quem tem valores acima de 250 mil para receber, ou em outros investimentos que não são cobertos pelo FGC, entrarão nessa massa falida, que é assim que nós chamamos, né? Então, se o banco for captado em termos de valores para poder receber tudo aquilo e uma hora ver que tem valores para pagar, essas pessoas poderão receber ou não. É lógico que se o banco, o próprio Master, estava utilizando do FGC para cumprir seus compromissos, o banco não tira mais nada, né? Tanto é que não estava pagando nem suas dívidas para aqueles que forneciam como cartões de crédito. Então, imagina a situação do Will Bank. É lamentoso saber disso para quem estava com esses valores. Raimundo, vou trazer para a nossa conversa o Elias Tavares, nosso analista dessa edição do Fast News. Ele vai te fazer a próxima pergunta. Presidente, boa tarde, é um prazer falar com o senhor. Presidente, eu queria entender o seguinte, o Banco Central, na questão do Will, ele agiu de forma célere, daria para ter esperado um pouco mais, foi no momento certo, e o que acontece na questão de um pequeno investidor? Dá para confiar nas fintechs ou é melhor tomar um pouco mais de cuidado, concentrar nos grandes bancos do país? Bom, são duas perguntas, eu vou responder logo uma terceira que não foi feita, que talvez vocês não poderiam fazer neste momento.
Eu, em 2024, eu já acionei o INSS com uma ação que só foi deflagrada alguns meses posteriormente pela Polícia Federal. Okay? Eu entrei com a ação em 2024, já alertando o problema, que era um problema gravíssimo. Os desembargadores achavam que não estava acontecendo nada grave, tanto é que não suspenderam nada. Após a divulgação, polícia e tudo mais, que as coisas se tornaram um pouco mais sérias. Eu estive presente na Câmara dos Deputados, em uma audiência pública, inclusive no Senado, alertando sobre a situação caótica desses empréstimos e valores que estavam acontecendo dentro da rede bancária, e eu alertei, assim como houve nos Estados Unidos em 1998, oferecimento de valores a créditos de uma maneira assim, impossível de serem acreditados posteriormente. Em 2008 teve o quê? O estouro da bolha americana. Eu trouxe esses dados agora em abril, maio de 2025, tanto na Câmara Federal como no Senado Federal, alertando, inclusive, alguns membros da Febraban que estavam ali. Olha, o que está acontecendo no Brasil hoje vai estourar em algum momento. Então, eu estou vendo essa bolha que eu falei que ia estourar, estourando, porque o mercado, a economia não permite o que o banco estava fazendo. Você falou da responsabilidade do Banco Central. É lógico que o Banco Central ele é considerado responsável. Existem os grupos de pessoas específicas, dos técnicos, que fazem avaliações constantemente dos bancos e as últimas avaliações que foram feitas foram dadas como que positivas. Como assim? Que esses técnicos têm que ser chamados, entende? Esses têm que ser também responsabilizados, porque deram um aval para um banco que não tinha condições de continuar operando e continuou operando. Então, esse aval já foi feito de maneira muito errada e eu acho que tem que ter a responsabilização, sim. O Banco Central é o regulador de todos, então ele acaba sendo responsável. Demorou para agir. O Banco Rio ele já estava sendo supervisionado pelos reguladores do Banco Central temporariamente, mas já se percebia, eles são técnicos, eles são excelentes nisso, já se percebia que seria impossível custear todas as suas dívidas. Aí estiveram, não, vamos esperar mais um pouco. Chegou dia 19, não pagaram o Mastercard. Não, vamos liquidar o banco. Não, já havia situações fáticas, né? Eu faço uma analogia simples, nós que somos motoristas de veículos, o seu carro começa a mexer, ver um barulhinho diferente, você começa a ver que está descendo a água demais ali do radiador, está pingando um pouco ali a água do motor, não, vou andar até acabar, até estourar, não, você vai levar no mecânico, você vai ver o que está acontecendo para você resolver antes. O Banco Central demorou para agir, essa é a minha posição. E quanto à terceira pergunta, a segunda pergunta sua, que eu respondi já agora há pouco, sim, eu oriento que todas as pessoas que têm contas de fintechs analisem junto ao Banco Central quem está acima, quem está controlando, de qual conglomerado você pertence. Porque se você pertence a um conglomerado de grupos que também podem estar já passando por algum tipo de investigação no banco, eu aconselho você a tirar seu dinheiro dali. Né? Existe essa diversificação de valores, mas entenda bem, se você está num conglomerado, mesmo que seja 5 bancos, mas no mesmo conglomerado, o FGC vai ali cobrir apenas 250 mil, não é para cada investimento que você tem. Isso que as pessoas às vezes estão me perguntando muito, nossa, eu tinha 250 mil no poupança, 250 mil ali na conta corrente, 250 mil no CDB, graças a Deus vou receber tudo no mesmo banco, não, mas está no mesmo conglomerado. Não vai. 250 mil é o valor limite pelo conglomerado, pela instituição que controla tudo. Isso que as pessoas têm ciência. Tem que ter ciência disso. Sim. Ô, presidente, agora uma pergunta em relação à projeção de tempo. Segundo a sua experiência aí, quanto tempo até esses que agora se tornam credores, né? Investidores, anteriormente chamados investidores, agora são credores de alguma maneira, do que possa ser encontrado aí, do que possa restar, se restar algo. Em quanto tempo isso costuma ser resolvido? Olha, isso não é uma situação tão simples, tanto é que o FGC que abriu o app para o Willbank no início da semana, ele teve um problema e eu entrei agora há pouco, ainda não estavam disponíveis para esses cadastros tendo o Willbank.
tá? Os demais bancos, o Baster e todos os seus demais conglomerados ali já estão disponíveis, com exceção do Eubank. Então, eles estão... A demanda é excessiva, lógico, com 6 milhões de pessoas tentando entrar o tempo todo, isso aí gera um dano no sistema. Mas a previsão é de que em 60 dias todos esses envios de informações ao Banco Central, na verdade ao liquidante, possam ser informados, esse liquidante informa ao Banco Central e essas pessoas sendo tudo validadas. Temos que entender que nós estamos com um problema sério no Brasil, onde por semana são 3.300 golpes aplicados só em relação a bancos. Então nós temos que entender que já existem pessoas mandando os aplicativos falsos, mandando mensagens falsas, e nessa hora quem tem o dinheiro, que está ali doido para receber o seu valor, ele tem que ter um pouquinho de cautela, tá? Entrar apenas no site oficial ali, no app oficial. Não receba, o FGC não vai ficar mandando noticiazinhas para você, Banco Central, e-mail, eles não vão mandar fazer essas coisas. Vai ter os canais oficiais em que as pessoas vão entrar, vão fazer o seu cadastro, informar as suas contas, fazer a biometria adequada. Isso vai ser conferido posteriormente com você através de outros códigos, para que não haja, né, mais perdas ainda em cima de tudo isso. Pois já sabemos que já estão acontecendo as providências dos golpes, nós sabemos que os golpistas, nós falamos de prazo, eles são mais rápidos do que as operações de instituições financeiras sérias, isso eu não tenho dúvida. E depois desse tempo de liquidação, para entrar essa questão da massa falida, enquanto a lei fala de 60 dias para já começar a fazer essas operações, nós sabemos que isso leva um tempo considerável no Brasil, porque tem que dar o tempo necessário para que todos aqueles que são credores possam entrar nesses processos, confirmando se seus valores eram aqueles ou não. Então existe uma situação que precisa ser verificada. Então nesse momento eu só afirmo uma coisa: não haja com pressa, primeiro por aquilo que já sabe que tem que receber, para não cair em nenhum golpe, que já estão acontecendo, ok? FGC, vê lá o aplicativo certinho, confere, você mesmo é que tem que baixar. Não receba o WhatsApp dizendo, baixa aqui que eu vou ver para você, clique nesse link. Não existe isso. Então você tem que tomar as providências. Os cuidados têm que ser muito grandes, senão aquele do dinheiro que você tinha que receber vai piorar mais ainda, vai receber menos ainda. Mais uma pergunta do Elias Tavares. Presidente, falando agora sobre o futuro das fintechs, você entende que precisa de mais legislação, precisa o Congresso Nacional trazer algumas regras maiores, de mais compliance talvez, mais segurança? Porque a gente sabe que fintech veio com a questão tecnológica, né, questão facilitada, de dar celeridade e até, de certa forma, democratizar, né, o acesso a alguns tipos de contas, alguns tipos de investimentos, né? Existe essa possibilidade de discussão de ou acaba com as fintechs, ou através de mais regramento é possível que elas continuem operando no nosso país? Eu acredito que nós estamos num avanço, né? Fintechs é um avanço, os bancos digitais é um avanço, tá bom? Os grandes bancos sempre foram um avanço. Eu não acho que tem que retroagir a essa situação, porque nós também viveremos num mundo caótico de novo. Fui bancário há muito tempo, não gostaria de lembrar quando todo mundo dependia só dos bancos inteiros, então vai botar até o cheque, né? Isso era uma loucura. Então nós temos que entender que estamos num avanço tecnológico. Agora, precisa de mais normas? Precisa. No entanto, o grande problema que nós temos hoje não são as fintechs, não são os bancos digitais. O grande problema que nós temos são os bandidos. Observa bem o que está acontecendo. Os sistemas são bons. Existem as fraudes, mas os bancos estão trabalhando com muitos tipos de segurança. Isso a gente vai melhorando a educação do brasileiro, melhorando vários outros fatores. Eles são necessários para o dia a dia do brasileiro. Mas o que está piorando são os bandidos, são os homens, é o caráter desses homens. Então, você viu a reportagem do Borcaro, começa a trazer... Se esse homem falar a lista de todo mundo, ele diz, não me lembro que vai na minha casa. Como que não se lembra? Né? É lógico que ele sabe quem foi na casa dele, ele sabe com todo mundo que ele conversou. Agora, o grande maior problema que nós estamos falando do Banco Master é que chega um ministro, como o ministro Dias Toffoli, envolvido até o último fio de cabelo que ele tem e assume toda uma liderança de uma coisa que ele jamais poderia estar ali, nem no STF que ele poderia estar.
Aí nós temos um procurador-geral que simplesmente fala o seguinte: não, tá tranquilo, não tem nada a ver o que está acontecendo, ele só viajou com o advogado, não tem nada que comprova. Ele só recebeu ele várias vezes aqueles resorts, os passeios juntos, viajam juntos, são só amigos. Olha, que situação jurídica nós vivemos neste país. Então, o problema do Brasil hoje não são as fintechs em si, não são essas situações. O grande problema do Brasil são os maus caráteres, homens de mau caráter que nós estamos tendo em vários âmbitos da administração. E uma coisa eu afirmo: o dia que eu estive na audiência pública no Senado e na Câmara Federal, eu falei a expressão precisa: não tem nada oculto que não vai ser revelado. E não tem nada encoberto que não vai ser descoberto. Então, assim, os vezes falando, não importa onde tiver uma laranja, eu, da Abradev, o Raimundo Nonato, presidente, vou estar lutando porque eu vou achar o dono do pomar. Tem laranja? Eu vou achar o dono do pomar, porque existe o dono do pomar. Então, nós temos que correr atrás, são 10 situações. Ministro do STF não poderia estar nesse lugar, nesse momento, de forma nenhuma. Mas ele fala: vou encarar o que eu tiver de encarar. Então, que bom que ele falou isso, porque ele vai receber todas as consequências dos seus atos. Isso eu garanto para vocês, porque a sociedade brasileira não suporta mais tanta corrupção. Nós estamos em ano de eleição e agora aparece todo mundo dizendo: eu sou um homem honesto, né? É o que nós encontramos neste país. Mas esses maus caráteres, nós vamos estar vendo o nome de cada um, a população já não suporta. A Abradev, ela é forte e ela vai atrás de todos os bancos que hoje estão fazendo várias situações contra o brasileiro. Juros abusivos, cobranças abusivas. Nós estamos atrás disso.